Olá, caros e caras alunas do curso de Matemática para Todos. Vamos lá para a nossa aula 23. Nesta aula vamos falar sobre função sobrejetora, injetora e bijetora. São conteúdos bem simples e que são estudados lá no ensino médio, né? Mais especificamente no primeiro ano, né? Na primeira série. Tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, iniciando nossos estudos, né? Vamos estudar sobre a função sobrejetora, tá? Veja só, uma função f de A em B é chamada de sobrejetora, pessoal, quando todos os elementos do conjunto de chegada B são atingidos por algum elemento do conjunto de partida A. Vejam, essas questões sobre conjuntos nós já estudamos lá no início do nosso curso em teoria dos conjuntos, tá? Onde a gente tem um conjunto de partida e a gente tem um conjunto de chegada. O conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B é chamado de contradomínio, ou seja, são os elementos. O conjunto B contém os elementos que recebem as flechas, né? Então vejam só, basicamente isso vai significar que não sobra nenhum elemento de B sem ser a imagem de alguém de A, tá? Então vê, em símbolos dizemos que para todo y pertencente a B existe pelo menos um x pertencente a A, tal que f de x seja igual a y. Em outras palavras, a imagem da função é exatamente o conjunto B. Eu estou sem minha mesa digitalizadora, mas deixa eu explicar aqui para vocês. Basicamente, o que ocorre é o seguinte: a imagem da minha função, ou seja, a imagem de f, ela vai ser igual ao contradomínio. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os elementos que a gente tem lá no conjunto B, por exemplo, 1, 2, vou colocar poucos porque eu estou ruim de escrever aqui. Deixa eu apagar e fazer aqui novamente. Vamos supor que aqui é o conjunto A, tá? E aqui eu tenho um conjunto B, com, sei lá, 2 e 4. Vocês percebam que todos os elementos eles recebem as flechas, né? Aí vejam só, qual é a imagem de B? A imagem de B, eu vou escrever assim para ser mais rápido, porque eu estou sem a minha mesa. A imagem de B, ela vai ser 2 e 4. Não é? Concordam? Porque a imagem são os elementos que recebem as flechas. E o contradomínio? O que é que vai ser? Vai ser igual à imagem. Então, vai caracterizar dessa forma uma função sobrejetora. Tá? É bem simples. O ponto central, pessoal, aqui é que nenhum elemento do conjunto B fica fora dessa função. Ou seja, todos precisam necessariamente receber as flechas se a função for sobrejetora. Tá certo? Bom, pessoal, vamos analisar esse exemplo aqui que está lá no nosso livro referência. Percebam que todos os elementos do contradomínio, que é aqui, contradomínio, estão recebendo flechas. E vocês percebam também que a imagem ela é igual ao contradomínio, né? Tanto que está aqui dizendo, observemos que para todo elemento de B converge pelo menos uma flecha, tá? Então, esse daqui vai necessariamente caracterizar uma função sobrejetora. Não seria injetora, né? Porque teria duas flechas convergindo para o mesmo elemento, né? Bom, pessoal, agora vamos entender o que é uma função injetora, né? Uma função f de A em B é chamada de injetora, pessoal, quando elementos diferentes de A produzem sempre resultados diferentes em B, tá? Isso significa que não existem dois elementos distintos em A que sejam enviados para o mesmo elemento de B. Em símbolo dizemos que se x é x1 diferente de x2, então f de x1 vai ser diferente de f de x2, como está aqui no slide, tá? Então, outra forma equivalente de dizer isso é se f de x1 é igual a f de x2, então obrigatoriamente x1 é igual a x2, tá? Por exemplo, pensemos em uma função que associa cada aluno da turma ao seu número de matrícula. Como cada matrícula é única, dois alunos diferentes nunca terão a mesma matrícula. É a questão de lógica. Isso caracteriza uma função injetora. Portanto, o ponto central, pessoal, aqui é função injetora não repete imagens em B, tá? Bom, pessoal, vamos lá para esse exemplo aqui, né? A função f de A, aí esse conjunto aqui com esses elementos, em B, com esses elementos aqui, definida pela lei 2x mais 1, é injetora, pois dois elementos distintos de A têm como imagem dois elementos distintos de B. Observemos que não existem duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento de B. Pessoal, vejam só.
Sempre que vocês forem analisar se uma função é sobrejetora, ou injetora, objetora, tá? Que é quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo, vocês precisam olhar para essa lei de formação, tá? Que nós já estudamos também, inclusive, lá no início do curso. Vejam só, qualquer número que eu jogar aqui, tá? Ele tem que me dar elementos distintos lá em B, tá? Porque se der igual, não vai ser função injetora, né? Então, vejam só, quando eu jogo o 0 aqui, aí eu vou encontrar aqui, pessoal, um 1, tá? Percebam que existe essa ligação aqui. A gente estudou isso lá em funções, acho que do primeiro grau, tá? Então, vai existir casos, por exemplo, que se eu jogar um número negativo numa determinada função e um positivo, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, como por exemplo, pessoal, neste exemplo aqui, percebam que se eu pegar, por exemplo, um conjunto A do meu domínio formado pelos elementos 1 e menos 1 e tentar ver qual é o seu correspondente lá em B, no contradomínio, e através dessa lei de formação aqui, x elevado ao quadrado, percebam que ela vai me dar o mesmo elemento, apesar de eu estar trabalhando com um número negativo e um número positivo, né? X elevado ao quadrado, se eu for substituir por menos 1 lá do meu A, vai ser menos 1 elevado ao quadrado, negativo com negativo dá positivo, eu teria um número positivo. E o número positivo elevado ao quadrado é positivo, né? Então, vocês percebam que nós precisamos ter esse cuidado quando formos analisar essas questões de funções, porque vocês precisam ver se realmente essa determinada aqui função ela vai servir para todo elemento, tá? Vocês precisam, por exemplo, jogar números negativos, tá? Números positivos para ver se o resultado muda ou se ele permanece, tá certo? Bom, pessoal, agora chegamos à última que nós vamos analisar com a nossa aula, que é a função bijetora, né? Uma função f de A em B é chamada de bijetora quando é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ou seja, ela precisa ter as mesmas características de aquelas duas funções que nós estudamos anteriormente, tá? Então, isso significa que, além de cada elemento de A ter uma imagem diferente em B, como acontece na injetora, todos os elementos de B também são atingidos como na sobrejetora. Em outras palavras, para cada elemento y pertencente a B, existe um único x em A, tal que f de x seja igual a y. Um exemplo simples é a função que associa cada número da turma ao seu número de chamada, de 1 até n. Tá? Cada aluno tem um número único, que é a característica da injetora, e todos os números da chamada são usados na sala de aula, né, que é a característica da sobrejetora. Portanto, dizemos que a função bijetora estabelece uma correspondência perfeita entre os conjuntos A e B. Tá certo?